Graça e paz, alunos, alunas, professores da melhor escola do mundo, da maior e da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos então estudando sobre a história da igreja e sua relação com a vida cristã prática. Nós estudamos na lição número 1 sobre o nascimento da igreja, foi quando Cristo estabeleceu a igreja, considerando também aqueles momentos em que o Senhor Deus revelou já desde o Antigo Testamento que surgiria um povo que cumpriria o seu propósito na realidade da nova aliança, que é a Igreja de Cristo. A palavra igreja, como bem sabemos, é chamados para fora. Nós destacamos a importância de você, aluno, você aluna, você que também é professor da Escola Bíblica Dominical, que se atenha aos detalhes da lição, ao texto, especialmente os textos sugeridos durante a semana, as leituras diárias, a leitura dominical, também o texto base e as referências que aparecem ao longo da lição. Então, a nossa revista é uma publicação do nosso editorial, da Convenção Batista Conservadora, editorial este que está sob a responsabilidade do Seminário Teológico Batista Gilgal. Então, estamos estudando as lições do último trimestre deste ano de 2025 e a lição de hoje vai tratar sobre a expansão da igreja em meio às primeiras adversidades. O texto áureo da lição de hoje está em Atos capítulo 8, verso 24, que diz assim: Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então nós sabemos que o propósito maior da igreja no plano de Deus é a anunciação do evangelho, é proclamar as boas novas de salvação. Assim como na antiga aliança, Israel tinha o dever, a responsabilidade, o objetivo de anunciar e falar sobre Deus para os demais povos da terra, e a promessa feita a Abraão, que através da sua descendência, todas as famílias, as nações da terra seriam abençoadas, e lamentavelmente Israel não cumpriu com esse propósito, acabou virando as costas para Deus e passou por um processo também de restauração, depois do cativeiro, mas encontramos agora na igreja o povo escolhido de Deus para esta aliança, e conforme estudado na lição anterior, a igreja começou de fato em Atos capítulo 2, quando o Senhor Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo a sua promessa maravilhosa de que isto então aconteceria. Ou seja, Cristo seria levado de volta para os céus, ou regressaria para os céus. Então, o Consolador, o Espírito Santo, viria e, de forma contundente, foi derramado, então, em Atos capítulo 2, e ali a igreja passou a existir de fato, porque em Mateus 16, 18, o Senhor anunciou ali, então, que edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, mas, de fato, a igreja veio à existência em Atos capítulo 2. E agora começa todo um processo de expansão da igreja. Até porque em Atos 1 e 8, o Senhor disse, e eu vou citar novamente esse texto que já citamos na lição número 1, mas que é importante nós também destacarmos agora. O Senhor disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse era o propósito do Senhor, que a igreja expandisse, que a igreja, a partir de Jerusalém, anunciasse o Evangelho, fosse testemunha do Senhor. E ser testemunha não é simplesmente relatar aquilo que observou,
aquilo que vivenciou, não é apenas isso, também faz parte. Mas a palavra testemunha em Atos, Atos capítulo 1, verso 8, nos dá a ideia de, se necessário for, também passar por martírio, o que aconteceu então com muitos dos nossos irmãos ao longo desses anos todos da história da igreja, começando na pessoa de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas vamos então à lição propriamente dita, porque a Igreja de Cristo iniciou a sua história com um movimento de caráter mundial no dia de Pentecostes. Então, o plano de Deus é que, a partir de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, então vejam, num plano que começaria local, ou seja, em Jerusalém, mas passaria a ser regional, nacional e mundial. Essa é a visão de Deus quando estabeleceu o seu plano com a igreja como anunciadora das boas novas, anunciadora do evangelho. Então era preciso que a igreja se expandisse. E isto ocorreu, como vamos estudar, em meio a algumas adversidades. A igreja começou em Jerusalém. Ali foi o ponto de partida. No Pentecostes já, pessoas de diversas nacionalidades ouviram falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Então eles receberam ali a capacidade vinda do alto de, pelo Espírito Santo, anunciarem em diferentes idiomas naquela ocasião acerca das grandezas de Deus. Então o ponto de partida foi Jerusalém. Vamos ver então sobre a igreja em Jerusalém, que é o nosso ponto de partida. É interessante quando a Bíblia nos chama a atenção, meus irmãos, da realidade vivida pela igreja em Jerusalém. Estava tudo muito bom ali. Deus estava abençoando. Veja bem o texto da palavra de Deus, Atos 2, 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, os nossos irmãos em Jerusalém desfrutavam de plena comunhão como o corpo de Cristo. Viviam uma realidade de operação de sinais e maravilhas, crescimento diário no número de convertidos e perseveravam na doutrina. Então, graças a esse estilo de vida, eles então ganharam a simpatia do povo. As pessoas olhavam agora para a igreja e viam um estilo de vida totalmente atraente, era um modo de viver diferente daquilo que estavam acostumados, quem sabe, a ver na sociedade da época. Os nossos irmãos viviam em comunhão, não havia necessitados entre eles. Eles faziam tudo em comunhão, viviam na doutrina dos apóstolos, obedeciam à risca a palavra de Deus, e isso fez com que a igreja passasse, então, a estar na vitrine naqueles dias, chamando a atenção das pessoas, e as pessoas querendo aquele padrão de vida, aquele estilo de vida apresentado pela igreja. Estava tudo muito bem, graças a Deus. Só que
Apesar disso, tudo correndo muito bem, muitos milagres, muitas maravilhas, curas e sinais extraordinários, a pregação de Pedro, mais uma vez lá em Atos capítulo 3, depois daquele homem ser curado na porta do templo em Jerusalém, começaram ali, em razão deste milagre, em Atos capítulo 3, ou relatado em Atos capítulo 3, aquilo começou então um período em que a igreja agora, os apóstolos, começaram a receber proibição de falar sobre o nome de Jesus. Então, o texto nos mostra isso. Aquela pregação de Pedro resultou na conversão de 5.000 pessoas. Primeiramente, lá em Atos 2, 3.000 pessoas. Agora, 5.000 pessoas. E isto começou a chamar a atenção das autoridades religiosas de Israel. Então, começaram ali as primeiras adversidades. Eles foram proibidos de falar o nome, ou a falar acerca do nome de Jesus, conforme Atos, capítulo 4, verso 17, que diz assim: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então ali começou uma proibição de falar acerca de Jesus Cristo. E é interessante a determinação dos apóstolos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isto deve chamar a nossa atenção, o fato de nós compartilharmos aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos experimentado. O que Jesus fez na nossa vida? O que Ele operou em nós? Fomos alvo de um milagre da parte de Deus? E, obviamente, o maior milagre é a conversão, é a salvação, é a experiência obtida quando da nossa conversão a Cristo. É o maior milagre, o nosso novo nascimento, a nossa regeneração. Apenas isso seria suficiente para nós propagarmos a mensagem de Cristo com base na nossa própria experiência. E quando os apóstolos foram proibidos pelas autoridades, eles disseram isso: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, conforme Atos capítulo 4 e o verso 20. Nós não podemos, meus amados irmãos, especialmente trazendo para a nossa realidade atual e colocando isto na pauta da igreja atual como uma missão, como um dever, a igreja não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Nós devemos falar o que temos visto, o que temos experimentado. Porque o texto que nós escolhemos como o texto áureo da lição número 1, nos fala que nós somos chamados para anunciar as virtudes de quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, essas virtudes, meus amados irmãos, são as obras, são os sinais, são as maravilhas operadas por Deus na nossa vida e no meio da sua igreja. E isto precisa ser publicizado, isto precisa ser verbalizado pela igreja. A exemplo do que os apóstolos aqui começaram a declarar, porque eles foram proibidos de falar sobre o nome de Jesus pelos religiosos dos seus dias. A religião formal vigente em Israel estava agora, então, ameaçada, porque esta nova religião, que mais tarde nós vamos receber o nome de cristianismo, com base nos ensinos de Cristo,
Agora, esta nova religião era uma ameaça para uma religião meramente formal, com aspectos externos da sua prática religiosa. Mas agora esta religião, esta experiência que os apóstolos e a igreja primitiva começou a publicizar, era resultado de algo que foi experimentado lá no mais íntimo do ser. Aquela conversão genuína que se dá lá e que mais tarde, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele registra assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, esta conversão é algo que foi experimentado lá dentro, no âmago, lá no íntimo do ser. É aquela operação de Deus, aquele agir, aquele mover de Deus que se dá lá no mais íntimo do ser humano. Uma experiência vivida, então, com Cristo Jesus. E é sobre isto, meus irmãos, que nós devemos falar, porque Cristo, e volto a dizer, trazendo para a realidade da igreja atual, visto que o tema geral da nossa revista fala isso, né? A história da igreja e sua relação com a vida cristã prática. Meus irmãos, nós precisamos realmente compartilhar isto, a igreja precisa publicizar isto, com base no que experimentou de Cristo Jesus. Cada um de nós teve a sua experiência com Jesus. Cada um de nós teve o agir de Deus em sua própria vida. E nós não podemos deixar de anunciar essas coisas. Jesus já havia afirmado que chegaria o momento de falar diante das autoridades, e é o que estava acontecendo agora, naqueles dias. Autoridades religiosas e, mais adiante, autoridades políticas, por exemplo, eles precisavam, então, falar acerca disso. Então, o êxito da igreja, neste momento inicial, foi notório. E isso não passou despercebido aos olhos das autoridades religiosas. Então, isto teve continuidade, esta resignação, determinação dos apóstolos de falarem acerca do Evangelho, da sua própria experiência com Deus. Isto acabou sendo motivo e alvo de censura por parte, então, da religião dominante naqueles dias, e que num primeiro momento só ameaçaram e proibiram a pregação, conforme lemos ali a partir de Atos capítulo 13 e também no capítulo 4. Agora, com o crescimento do número dos que abraçavam a fé e as inúmeras curas e maravilhas realizadas em Jerusalém, com pessoas vindas das cidades próximas, e leia Atos capítulo 5, versos 14 a 16, eu quero destacar esse texto, acho ele por demais importante para bem ilustrar o que nós estamos falando, ou para, melhor dizendo, afirmar e também fundamentar o que estamos dizendo. Diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E aqui está: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados por espíritos imundos, e o texto ressalta dizendo, os quais todos eram curados. Que atmosfera e que ambiente de agir de Deus pelo seu poder através da igreja. E isto, naturalmente, incomodou mais ainda as autoridades. Eles agora foram presos, foram libertados por uma intervenção divina. Uma vez libertados, foram achados pregando no templo e conduzidos à presença do Sinédrio, que era então o segmento que julgava as questões religiosas, ocasião que os nossos irmãos reafirmaram a sua obediência a Deus e não aos homens. Pregaram novamente com ousadia diante das autoridades e
não fosse a intervenção de Gamaliel, ali já teriam sido mortos. Então, mais uma vez, eles foram proibidos. E agora, um agravante mais. Eles foram açoitados para que, então, não falassem mais do nome de Jesus. A reação deles, eles saíram dali, apesar de terem sido açoitados, felizes, porque foram achados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E vejam que começaram agora as adversidades. Aquilo que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, começa agora aqui então a dar mais sentido às palavras de Jesus. Eles primeiro foram presos e ameaçados, agora foram presos, açoitados, e não parou por aí. Com esse notável crescimento do número de discípulos, então problemas internos começaram a surgir também na igreja, mas também foram resolvidos à luz da sabedoria divina, quando foram instituídos os primeiros diáconos na igreja primitiva. O evangelho agora começa então a se expandir, a alcançar outros lugares, porque a perseguição ali em Jerusalém tornou-se tão ferrenha que Estevão foi martirizado, como já disse, primeiro mártir do cristianismo, e agora eles são obrigados a irem para outros lugares. O evangelho começa avançando para a Judéia e para a Samaria. Vejam bem que tem relação com Atos 1:8, né? Sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e depois os confins da terra. O evangelho avança para a Judéia e Samaria, que era o plano inicial de Deus com base no texto que nós acabamos de mencionar. O êxito da igreja, contudo, criou um clima de acomodação. A ordem de Jesus não estava sendo cumprida para além dos limites da cidade de Jerusalém. Começou uma nova fase para os nossos irmãos, imediatamente após a morte de Estevão, ou seja, a perseguição motivada por questões religiosas. A mensagem proclamada pelos discípulos de Cristo trazia ameaças à religião judaica tradicional, e isso estava alcançando grandes proporções, com um número cada vez maior de discípulos. Eis que surge então a figura de alguém chamado Saulo, aos pés do qual depuseram as vestes de Estevão, que foi então martirizado pela causa de Cristo. O texto fala que naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo assolava a igreja e lançava os seguidores de Cristo na prisão. Ele mesmo faz menção disto em Atos 26, de 9 a 11, e também Gálatas 1 e 13. Ele dá testemunho acerca da sua vida pregressa como perseguidor da igreja de Cristo. Então, com essa perseguição, eles foram dispersos e por onde passavam, eles anunciavam a palavra, anunciavam o evangelho. Então, Samaria, por exemplo, mostrou-se um lugar muito promissor para a pregação do evangelho. E ali, Filipe, o evangelista, concentrou seus esforços. Pregava a Cristo. As multidões estavam atentas e ouvindo a sua mensagem, a sua pregação, e vendo os sinais operados por ele. Havia libertação espiritual de pessoas atormentadas por espíritos malignos. E o texto lá em Atos 8:8 nos mostra que havia grande alegria naquela cidade de Samaria. Mas foi necessário que a perseguição viesse para que a igreja, então, que estava acomodada em Jerusalém, desfrutando das bênçãos, da comunhão, aí começam as adversidades, a perseguição, a proibição, os açoites. E nesta perseguição, depois que se deu após a morte de Estevão,
ela ficou mais acirrada e eles foram então para outras partes, anunciando o Evangelho. Samaria mostrou-se um lugar muito promissor. Deus estava abençoando o ministério de Filipe na cidade de Samaria. Porém, a visão de Deus vai muito mais além disso. Vejam que multidões estavam aceitando o Evangelho em Samaria. Havia grande alegria naquela cidade, mas o Espírito Santo de Deus dirigiu Filipe para que fosse para um lugar deserto, onde ali estava um homem, um etíope, que era alto funcionário da rainha da Etiópia, responsável pelos seus tesouros. Este homem havia estado em Jerusalém para adoração, ou seja, ele era, sem dúvida alguma, um prosélito, ou seja, um convertido à religião judaica. No entanto, os aspectos externos desta lei não satisfaziam os anseios da sua alma. Talvez muitos se perguntassem por que Filipe deixou um lugar promissor para ir para um lugar deserto, onde estava apenas um homem, um representante do governo da Etiópia. Mas Deus enxerga muito mais além. Porque este homem, este etíope, ele então tomou conhecimento do verdadeiro sentido e significado da palavra, tanto que Filipe pergunta para ele: entende tu o que lês? E ele prontamente diz: como vou entender se não há ninguém que me explique? E estava lendo justamente sobre o texto que falava sobre, então, o sacrifício do Messias, lá em Isaías capítulo 53. E nós vemos que ali, então, Filipe começa a discorrer, a explicar, e aquele homem teve ali a sua experiência com Deus. Desejou ser batizado nas águas, e de fato foi. E voltou para a sua terra agora, não apenas alguém que havia saído do seu ritual religioso vazio e com dúvidas, talvez com mais dúvidas do que quando havia chegado, porque ele não entendia os detalhes da palavra de Deus, a aplicação do que o profeta Isaías havia escrito, mas agora ele, inteirado sobre as verdades relacionadas ao sacrifício do Messias, que agora proporcionaria então e proporcionou a sua salvação, ele volta para a sua terra feliz e contente, porque o Evangelho foi levado para além do território de Israel, foi para o continente africano, na Etiópia. Então, é assim que Deus age, meus amados irmãos. A nossa visão, ela é limitada e nós muitas vezes temos a tendência de nos acomodarmos naquele status quo, ou seja, a nossa posição inicial ali, a maneira como estamos, quem sabe muito bem acomodados, estruturados, sossegados, mas Deus tem desafios maiores para nós e precisamos refletir acerca desta realidade. Nós fomos chamados, irmãos, para anunciarmos esta palavra como igreja. Imagina se o Evangelho ficasse apenas em Jerusalém. A igreja não cumpriria o seu propósito. Mas mesmo sendo despertada pela perseguição, a igreja, os nossos irmãos, eles começaram a se espalhar. E onde quer que chegassem, ou onde eles chegavam, eles anunciavam o Evangelho de Cristo. E isto fez toda a diferença naqueles dias. Filipe foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus a falar para um homem que estava lá, lendo as Escrituras sem entender nada, mas a experiência vivida por ele, a conversão que aconteceu ali, naquele lugar, e que levou ele ao batismo nas águas, a uma nova vida, dando agora sentido
e significado para este homem que experimentou a salvação. Que a igreja também possa, mesmo que em meio às adversidades, mesmo que em meio aos problemas que enfrentamos na atualidade, quando cada vez mais nós observamos a igreja com menos ambiente favorável, dadas as circunstâncias, mas, meus irmãos, foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, para enfrentarmos tais desafios, para este tempo. E vejam que quando, trazendo à memória agora o texto de Ester, capítulo 4, verso 14, Mordecai diz assim para ela: quem sabe se não foi para tal tempo como este que viestes ao reino, ou que chegaste ao reino? É a reflexão que nós precisamos fazer. Foi para o tempo que se chama hoje que Deus nos chamou. Para esta sociedade atual, para esta realidade atual. E é justamente para esta realidade, irmãos, para esse tempo que nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo para esse tempo. São tempos imediatamente próximos à volta do Senhor. Foi para esse tempo que nós fomos chamados. E mesmo que enfrentando adversidades, devemos então expandir, fazer conhecer a mensagem do Evangelho. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Coloque-se nas mãos de Cristo. Deixe o Espírito Santo agir através da tua vida. Seja você usado, usada por Deus nesse tempo como cristão, individualmente falando, como igreja, coletivamente falando. Assuma um compromisso com Deus. Deixa Deus agir através da tua vida. Está difícil? Está. Todos lutamos, todos passamos por adversidades, mas é para esse tempo que o Senhor nos chamou para sermos igreja. Sejamos igreja. Vamos proclamar as virtudes de quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não acomodados, como estavam os cristãos em Jerusalém, mas desafiados pelo Senhor, saiamos da nossa, quem sabe, posição de comodismo, da nossa zona de conforto, mas enfrentemos a realidade, porque não devemos, de forma alguma, deixar de considerar que pessoas estão se perdendo a cada dia e a igreja precisa, sim, ser portadora desta mensagem viva do Evangelho, que ainda hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oremos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que possamos disponibilizar da nossa vida nas Tuas mãos para sermos instrumentos nesse tempo, Pai. Mesmo passando por dificuldades, lutas e problemas, mas que possamos estar com a nossa confiança depositada em Cristo, o nosso olhar voltado para Cristo, e assim sejamos nós a bênção que o Senhor quer que sejamos nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.